Descubra a emocionante transformação quando minha filha viajou e deixou meu neto sozinho em casa. O sol despontava sobre Patos de Minas naquela manhã, mas o coração de Maria, uma enfermeira dedicada de 45 anos, era como uma tempestade. Ana, sua filha de 22 anos, havia decidido ir atrás de um sonho, uma bolsa de comunicação em São Paulo. Enquanto ela se despedia, Maria sentia o mundo desmoronar. A ideia de ver a filha seguir sozinha em busca de um futuro melhor a enchia de orgulho, mas a ausência deixava um vazio profundo, como um eco na casa onde risos outrora reinavam. E agora, o pequeno Miguel, de apenas 6 anos, estava sob os cuidados da avó. As primeiras noites foram as piores. Miguel dormia no quarto ao lado, mas parecia distante. As paredes da casa pareciam encurtar a cada suspiro que Maria dava, a solidão pesava como uma pedra sobre o peito. Ela estava acostumada a cuidar dos outros, mas aquela era a primeira vez que se sentia tão impotente em relação à própria família. Maria caminhava pela casa, perdendo-se em memórias de momentos simples que pareciam não voltar mais. Uma manhã, enquanto regava as plantas do quintal, Maria sentiu o olhar triste de Miguel. Ele estava em pé, observando como se fosse um fantasma na própria casa. «Quer ajudar a plantar algumas flores?» perguntou Maria, com a esperança de que a jardinagem pudesse aliviar um pouco da dor que os unia. Miguel hesitou, apenas balançando a cabeça. Mas, depois de alguns minutos, com mãos trêmulas e coração acelerado, ele aceitou o convite. E assim, com a terra entre os dedos, um novo vínculo começou a florescer. O quintal que antes só tinha tristeza passou a ser um espaço de conversas. Entre as risadas tímidas e a sujeira nas roupas, aos poucos, eles aprenderam a se entender. Porém, o mundo desabou novamente quando Maria recebeu uma ligação. Ana havia se acidentado e estava hospitalizada em São Paulo. O medo atingiu Maria como uma onda. Com o coração acelerado e mãos trêmulas, ela se viu dividida. Correr para a cidade grande e deixar Miguel ou permanecer e tentar ser forte para os dois. Era uma escolha impossível. E agora, como vou confortar meu neto? Pensou Maria, enquanto as flores que plantavam juntos pareciam brilhar mais intensamente, como se soubessem que algo havia mudado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No meio da dor, Maria observava Miguel, que se dedicava cada vez mais à jardinagem. As flores tornaram-se não apenas plantas, mas símbolos de amor e superação. Em meio ao caos, ele estava crescendo, e junto com ele, o desejo de Maria de protegê-lo. Ela se perguntava se conseguiria ser forte para não apenas cuidar da filha, mas também do neto que estava aprendendo a enfrentar o mundo. Enquanto lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, Maria se questionava se toda a dor seria capaz de transformar suas vidas em algo ainda mais bonito. A espera para que o telefone tocasse novamente era angustiante. No fundo, uma pergunta ecoava: seria a família capaz de superar mais essa barreira? O dia seguinte trouxe uma sensação de angústia ainda mais profunda. Maria acordou antes do sol, como se a escuridão quisesse engolir seus pensamentos. O silêncio da casa parecia mais ensurdecedor do que antes, e a ausência de Ana pesava sobre ela como uma nuvem cinza. Ao olhar para Miguel, ainda adormecido no sofá, ela decidiu que precisava ser a força que ambos precisavam, decidida a enfrentá-los, mesmo com o coração partido. Assim, com a determinação de uma guerreira, Maria preparou o café da manhã de forma especial. O cheiro do pão quente e do café fresquinho invadiu a pequena casa, trazendo consigo um lembrete das manhãs em que Ana costumava descer correndo pela escada, com um sorriso e uma pergunta: tem bolo, mãe? Ela poderia olhar para as flores do quintal e vê-las crescer, mas no fundo, o vazio deixado pelo sonho da filha ainda doía. Quando Miguel acordou, os olhos ainda sonolentos, o aroma do café o despertou. O que você está fazendo, vovó? Perguntou ele, com um sorriso tímido. Maria sorriu de volta, buscando esconder a tristeza detrás da alegria que tentava transmitir. Estamos fazendo um café da manhã especial. Que tal? Sentados à mesa, eles conversaram sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Miguel contou sobre a nova escola, as brincadeiras no parquinho e até mesmo sobre uma nova amizade que surgia. Contudo, em seu olhar, Maria ainda percebia uma sombra. E isso a preocupava.
Após o café, ela teve uma ideia: levar Miguel até o quintal para mostrar as flores, como se aquele pequeno jardim fosse um mundo onde poderiam se perder e se reencontrar. Enquanto se abaixavam para cuidar das plantas, Maria falou sobre cada flor, como se fossem membros da família. Essa aqui é a Margarida, Miguel. Ela representa a alegria. E aquela ali, a rosa, é para lembrar que mesmo as coisas bonitas podem ter espinhos. Ao escutar isso, Miguel concentrou-se nas flores, e pela primeira vez em dias, um sorrisinho se formou em seu rosto. Mas a felicidade momentânea se desfez quando o telefone tocou, quebrando o silêncio. Maria olhou para a tela e seu coração disparou. Era de São Paulo. O medo a paralisou, mas a urgência de atender a ligação fez suas mãos se moverem. Ao ouvir a voz do médico do hospital, cada palavra soava como um barco se afundando no mar. Ana está estável, mas precisamos que você venha assim que puder. A gravidade das palavras drenou a cor do rosto de Maria. Miguel, percebendo sua preocupação, segurou a mão da avó com força, como se tentando protegê-la de algo que nem ele sabia o que era. Vovó, está tudo bem? Ele não entendia as nuances da situação, mas percebia que algo não estava certo. E Maria, lutando para não chorar, tentou responder com um sorriso forçado. Claro, meu amor. Estamos juntos, não estamos? A conversa com o médico a deixou exausta, e as responsabilidades estavam se acumulando em seus ombros. De repente, se sentiu perdida. As flores do quintal não pareciam mais tão brilhantes, e a segurança que havia construído ao redor de Miguel agora balançava como as folhas ao vento. O que Maria mais temia estava prestes a se concretizar: partilhar a dor da ausência de Ana e enfrentar a cidade grande sozinha. Miguel, tão pequeno e inocente, esperava que tudo ficasse bem. E Maria se perguntava, angustiada: e se eu não conseguir manter tudo sob controle? Enquanto ela tentava reunir suas forças, algo dentro dela compreendeu que, para enfrentar a situação, precisava agir. E essa pulsão a levou a uma decisão impulsiva, mas necessária. Ela olhou para Miguel, segurou seu rosto com as mãos e disse: nós vamos a São Paulo. Mas não vamos só, vamos juntos. Vamos buscar sua mãe. Com isso, um novo capítulo se anunciava para eles. Maria sentia uma mistura de nervosismo e esperança. Como ela eternamente lembrará, juntos somos mais fortes. E no fundo, uma pergunta surgia em sua mente: conseguirão unir suas forças para superar os desafios que viriam pela frente? O dia seguinte foi um misto de nervosismo e expectativa. Maria sentiu o peso do mundo nos seus ombros, mas a presença de Miguel serviu como um combustível inesperado. Ao vê-lo brincar com seu caminhão de brinquedo, suas risadas eram como música em meio ao caos que se formava em sua mente. Ela se lembrava de quantas vezes tinha amado aquela inocência. Mas agora, aquele amor precisava ser ainda mais forte. Preparar-se para a viagem era um desafio. Maria organizou tudo em uma pequena mala, enquanto Miguel a observava com curiosidade. O que mais a gente vai levar, vovó? Perguntou, com seus olhos brilhando. Maria sorriu para ele, mesmo que um nó se formasse em sua garganta. Vamos levar algumas das suas fotos com a mamãe. E um ursinho, pode ser? Respondeu, tentando transmitir segurança. Miguel acenou com a cabeça, mas Maria percebeu que ele também estava ansioso. Eles tinham um grande caminho pela frente, e cada certeza tinha seu preço. Um desejo intenso crescerá dentro dela: proteger Miguel de qualquer dor. No fundo, ela se perguntava se conseguiria. Ao chegarem na rodoviária, tudo parecia um turbilhão. O cheiro forte de café e a música do artista que tocava na esquina formavam um ambiente carregado. Maria segurou a mão de Miguel com firmeza, e enquanto caminhavam, lembrava-se de Ana. A imagem de sua filha se afastando para a cidade grande deixava um buraco no peito. O que tem na cidade grande, vovó? Miguel perguntou, curioso como só uma criança poderia ser. Tem muitas coisas, meu amor. E pessoas que também amam. Sua mãe está lá, e eu estou ansiosa para vê-la. Sua voz falhou um pouco, mas Maria se esforçou para não demonstrar o que sentia por dentro. A viagem de ônibus foi difícil. Miguel logo cedeu ao sono, mas Maria não conseguia fechar os olhos. Olhando pela janela, as luzes da cidade se refletiam em sua mente como as estrelas em uma noite clara. Vou precisar ser forte. Eu sou a proteção dele agora, repetia para si mesma, como mantra. Finalmente, depois de horas, chegaram a São Paulo. O barulho era ensurdecedor, e as pessoas circulavam como formigas no formigueiro. Maria respirou fundo, sentindo a tensão aumentar como uma onda prestes a quebrar. Tem que dar certo, por favor, que tudo dê certo, pensou com fervor, enquanto segurava Miguel pela mão,
que olhava com os olhos arregalados. A primeira parada foi o hospital. O coração de Maria disparou ao ver o edifício imponente, suas paredes frias refletindo a frieza daquela situação. Ela percebeu que a grande cidade era cheia de luzes, mas também de sombras. Ao entrar, o cheiro de desinfetante trazia um medo ainda maior. Na recepção, uma enfermeira a abordou. Você é a mãe de Ana? A pergunta soou como um rugido em seu peito. Maria assentiu, mal sabendo como as palavras sairiam. Ela está estável, mas precisamos discutir alguns detalhes. A enfermeira levou para uma sala com paredes sem cor, e Maria seguiu, arrastando Miguel ao seu lado. A mãe vai ficar bem, não vai, vovó? Miguel perguntou, olhando para ela com olhos esperançosos. Ela queria dizer sim, mas a incerteza pesava muito. Vamos ver, meu amor. Vamos buscar a sua mamãe, respondeu, enquanto seu coração apertava. Quando a enfermeira começou a explicar tudo, Maria se sentiu perdida entre os termos médicos e a preocupação com Ana. Mas havia algo cravado em seu coração que não a deixaria desistir. Queria que Miguel soubesse que, não importava a tempestade, sempre haveria um arco-íris depois da chuva. Enquanto isso, uma figura familiar apareceu ao fundo, e Maria congelou. Era alguém que não esperava ver. Uma mulher de cabelos longos e olhos afiados, talvez alguém do passado de Ana. Um estrondo em seu coração. O que ela estava fazendo ali? O que isso significava? As perguntas se aglomeravam em sua cabeça. O momento da verdade chegou. Pensou Maria, enquanto se preparava para encarar não só o desafio dentro do hospital, mas também possíveis revelações que poderiam mudar tudo novamente. O peso do olhar da mulher a fez hesitar. Maria sabia que aquele encontro poderia ser um divisor de águas. A sua mente fervilhava de perguntas, cada uma mais angustiante que a outra. Por que ela está aqui? O que ela sabe sobre Ana? Será que ela vai trazer mais dor? A enfermeira, percebendo a tensão, fez uma pausa. Maria respirou fundo, tentando reunir suas forças. Naquele momento, Miguel puxou sua mão, olhando de um lado para o outro, interessado no ambiente conturbado ao seu redor. Vovó, quem é aquela moça? A voz doce do neto fez o mundo ao redor parecer um pouco mais calmo. Maria queria responder tudo de uma vez, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. A mulher se aproximou, a expressão entre curiosa e apreensiva. Oi, você deve ser a Maria. Meu nome é Larissa, sou amiga da Ana. O coração de Maria disparou. Amiga? O termo parecia tão leve diante da tempestade que aquele reencontro causava. Ainda não sei o que pensar sobre essa amizade, refletiu Maria, mas optou por manter o foco. Miguel ainda precisava dela. Amiga, bom te ver, Maria respondeu, com a voz trêmula. O clima ficava mais pesado a cada segundo, e os olhares trocados pareciam anunciar conversas não ditas. A enfermeira, percebendo a tensão, ofereceu um breve sorriso e saiu da sala, deixando-as a sós. Larissa encarou Maria com intensidade. Eu estava aqui quando Ana passou mal. Eu a ajudei a chegar ao hospital. As palavras pareciam uma montanha-russa dentro da mente de Maria. Agradecimento e frustração se misturavam, tornando tudo ainda mais confuso. Ela estava sozinha, porém você não estava. O silêncio se instalou e, enquanto Maria considerava o que dizer, Miguel rompeu a barreira emocional, puxando o braço da avó. Vovó, você não vai deixar a mamãe sozinha, vai? O olhar inocente do menino derreteu a armadura que Maria tentava erguer. Não, meu amor. Estarei sempre ao seu lado, disse ela, com um sorriso que tentava esconder o medo. Mas Larissa não parecia convencida. Maria, eu sei que é difícil, mas há coisas que você precisa saber sobre Ana. Maria sentiu que as palavras da mulher eram como garras, tentando rasgar o véu da sua proteção. Por favor, não agora. Implorou, em um impulso de defesa. Mas Larissa não se deixou abalar. É importante. Ela precisa de você e Miguel, mas tem algo que você precisa entender sobre o que ela está enfrentando. Chega! Exclamou Maria, segurando a mão de Miguel com força. Ele sentiu, virou-se para ela com preocupação. Vovó, tá tudo bem? Seu olhar, puro e verdadeiro, balançava entre a fé e o medo. Maria sabia que, de alguma forma, tinha que manter o foco. Não eram apenas as preocupações sobre Ana, agora também havia o bem-estar de Miguel a considerar. A presença de Larissa estava fazendo perder o controle, e ela não poderia deixar isso acontecer. Miguel, amado, você se lembra do que falamos sobre ser corajosos? Sei sim, vovó. A determinação nos olhos pequenos deu a Maria uma fagulha de esperança. Então,
Vamos esperar a sua mamãe juntos. Quando a gente souber que ela está bem, a gente conversa mais, ok? Miguel assentiu, mas Maria percebeu que o pequeno não estava completamente convencido. Larissa, percebendo a tensão, falou novamente. Eu só quero ajudar. Há segredos que ela guarda, Maria. Segredos que podem afetar todos nós. Maria, com um aperto no estômago, decidiu encerrar o assunto. Obrigada, Larissa. Agora, preciso focar no meu neto. A mulher hesitou, mas antes que pudesse retrucar, a enfermeira reapareceu, salvando Maria de mais uma pergunta. Precisamos ir. A médica vai falar com você sobre Ana, disse a enfermeira, e Maria percebeu que o tempo estava passando. Mesmo que sua vida parecesse parada enquanto entravam na sala do médico, Maria se sentiu dilacerada entre espera pela mãe de Miguel e a revelação de segredos que poderiam transformar tudo. O que mais Larissa sabia? Qual o impacto dessas revelações sobre a vida de Miguel e Ana? Naquele momento, Maria só conseguia se perguntar, será que estava pronta para qualquer verdade que pudesse vir à tona? O coração de Maria pulsava ritmadamente, mas a ansiedade não dava trégua. A sala parecia comprimida por silêncios pesados enquanto ela e Miguel aguardavam a médica. O olhar do pequeno fixava-se no rosto da avó, em busca de segurança. Vovó, e a mamãe? A pergunta dele ressoou como um eco desesperado, cortando a tensão. Ela vai ficar bem, meu amor. Só precisamos esperar um pouco mais. Maria procurou conforto em suas próprias palavras, mesmo sem saber se eram verdadeiras. Observou Miguel abaixar os olhos, permitindo que um fio de tristeza atravessasse seu sorriso inocente. Essa fragilidade apenas aumentava o peso que ela carregava. A enfermeira entrou com o relatório em mãos, e Maria sentiu os músculos se contraírem no peito. Senhora, a médica está a caminho. Ela vai explicar tudo sobre o estado da Ana e as próximas etapas. E a mamãe? Miguel perguntou novamente, a voz já um pouco trêmula. Ela está sendo bem cuidada, Miguel. Vamos receber notícias em breve. Maria se esforçou para soar confiante, mas a batida de seu coração não correspondia à tranquilidade que tentava transmitir. Finalmente, a porta se abriu e a médica entrou, com uma expressão que misturava empatia e firmeza. Maria, temos que conversar sobre a Ana. A frase soou como um trovão no silêncio da sala. Como ela está? A preocupação escorria em cada palavra de Maria, enquanto seu olhar fixava na médica, buscando respostas. Ela está estável, mas a situação é delicada. Precisamos entender o que a levou a isso, a médica afirmou, com um tom que não deixava espaço para ilusões. Levou a isso? O que você quer dizer? Maria sentiu o chão sob seus pés estremecer. Era como se a revelação estivesse se aproximando, pronta para derrubar suas defesas. A Ana está passando por um episódio depressivo. Tive acesso aos exames, e é fundamental que você saiba que essa situação é mais complexa do que parece. Ela precisa de um suporte emocional forte, um apoio familiar, a médica falou, e Maria sentiu um nó na garganta. Suporte emocional? Mas ela levou uma vida normal. Como isso pôde acontecer? As palavras escaparam de seus lábios, cheias de desespero. Muitas vezes, as pessoas lidam com suas dores internas em silêncio. E a Ana, ela também pode ter escondido seus sofrimentos de todos nós, disse a médica, com uma sinceridade que doía. Maria se sentou, a realidade inundando sua mente. Olhando para Miguel, que ainda aguardava por uma explicação, foi como se um abismo se abrisse diante dela. O que eu posso fazer? Como posso ajudar? A primeira coisa é mostrá-la que ela não está sozinha. Precisamos de você presente, Maria. Ela precisa saber que você a ama e que não será abandonada nessa luta, a médica explicou. E cada palavra trazia um peso maior. Miguel olhou para Maria, os olhos enxergando além da dor. Vovó, a mamãe vai gostar de saber que estamos aqui, né? Maria assentiu, mas a incerteza a apunhalava. Como traria apoio em meio a tantos questionamentos internos? O que mais Larissa poderia revelar sobre Ana? Era um mar de emoções e segredos à espreita, um campo de batalha que ela precisava enfrentar não apenas por si, mas por Miguel e Ana. Você pode ir visitá-la em breve. Mas, antes de tudo, precisamos trabalhar isso como família, a médica concluiu, e suas palavras ecoaram como um chamado à ação. Assim que a médica deixou o ambiente, o silêncio tomou conta novamente. Maria, com o coração acelerado, sabia que uma decisão estava prestes a ser tomada. O que poderia fazer para levar luz a essa escuridão que envolvia sua filha? Quais verdades poderiam estar escondidas sob a superfície da aparente normalidade?
Com a mente turva, ela percebeu que as revelações poderiam ser o único caminho para a cura. Estaria verdadeiramente preparada para escutar tudo o que precisava ser dito? Enquanto Miguel segurava sua mão, Maria sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. O amor por sua filha e neto a impulsionava, e ela sabia que precisava agir. Entrar naquele hospital para se conectar com Ana. Enfrentar os medos e descobrir a verdade seria o único caminho. Mas a sombra da dúvida pairava. E se, ao buscar respostas, acabasse descobrindo algo que poderia destroçar o que restava da sua família? O olhar de Miguel alertou-a, como se sentisse a turbulência em seu coração. Preparar-se para o que estava por vir seria um desafio moldado pela dor e pela esperança. Seria esse o momento que poderia definir o futuro delas? Maria respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão que agitava seu coração. Miguel, percebendo sua hesitação, apertou sua mão de leve. Vovó, a mamãe precisa da gente, disse ele, com uma calma que só uma criança poderia ter em momentos assim. A sinceridade nos olhos do menino fez com que Maria esquecesse por um instante as sombras que a cercavam. Naquele momento, uma força e um amor inabalável começaram a substituí-los. Você está certo, meu amor. Vamos lá. Por sua mãe, respondeu Maria, enquanto se levantava com um novo objetivo. Ela não sabia quais seriam as questões que iriam surgir, mas lutar pelo bem-estar de Ana era algo que não pensava duas vezes. A porta do hospital parecia maior do que realmente era, uma barreira entre o mundo externo e a realidade que aguardava do outro lado. Ao cruzar o limiar, Maria pôde sentir os cheiros característicos do lugar, misturando desinfetante e um leve perfume de flores trazido por visitantes. Cada passo ecoava no chão, um lembrete do que realmente estava em jogo. Dirigiram-se à sala onde Ana estava internada, e a ansiedade voltava em ondas, se avolumando dentro dela a cada movimento. Miguel, ainda segurando sua mão, estava silencioso, como se sentisse a gravidade do momento. Maria se perguntava se ele compreendia o quanto seria delicado. E se as palavras que ela soubesse mais tarde machucassem mais do que curassem? Ao chegarem à porta do quarto, Maria hesitou. Você está bem, Miguel? Se não quiser entrar, podemos esperar. Quero ver a mamãe, ele respondeu firme. O olhar do menino, puro e determinado, deu a Maria a coragem que ela precisava. Com o coração apertado, ela empurrou a porta, revelando Ana em uma cama de hospital, pálida, mas incrivelmente bela em sua fragilidade. Ana parecia estar em um sonho, alheia ao que acontecia à sua volta. As cortinas deixavam a luz entrar suavemente, como um sussurro de esperança. Maria sentiu seu peito apertar ao ver a filha tão abatida, e num instante a lembrança dos velhos tempos veio à tona, as risadas compartilhadas, os momentos em família. Onde foi que tudo se perdeu? E a dor de Ana, onde ela se escondia? Oi, filha, Maria murmurou, a voz tremendo. Miguel puxou o braço da avó e sussurrou, mamãe, olha quem está aqui. As pálpebras de Ana se abriram lentamente, e seus olhos se fixaram em Maria. Por um breve momento, o tempo parou. Mãe! A voz de Ana era uma sombra do que costumava ser. Era um apelo, uma busca por algo que em algum lugar ainda existia. Estamos aqui por você, Maria respondeu, sentindo lágrimas escorregarem pelo rosto. Eu e Miguel estamos juntos nessa, não vamos te deixar sozinha. Ana piscou, como se estivesse voltando lentamente à realidade. O pequeno Miguel subiu na cama, cercando a mãe com um abraço leve, como se quisesse envolvê-la na energia do seu amor. A gente ama você, mamãe. Você vai ficar bem. Maria observou aquele pequeno ato de amor e fé. Era uma lembrança do poder da simplicidade, do olhar puro de uma criança que acreditava em milagres. Mas na mesma medida, uma nova onda de preocupação a envolveu. Como poderiam ajudar Ana a encontrar sua própria luz? As palavras pareciam entaladas em sua garganta, presas pela magnitude do que sentia. De repente, Ana se virou e olhou para Maria, como se estivesse tentando se conectar, buscar respostas. Mãe, eu sinto que estou perdendo o controle, ela falou, a voz quebrada. E ali, entre a fragilidade de sua filha e a força do neto, Maria entendeu que o caminho seria doloroso, mas necessário. Talvez fizesse falta um diálogo aberto, uma verdade crua compartilhada entre elas. Ao mesmo tempo, sentia que estava prestes a entrar em um terreno desconhecido. Vamos falar sobre isso, Ana. Quero ouvir tudo. E vamos descobrir como você pode se sentir melhor, juntas, Maria disse, firme na voz, mas com um nó no estômago. Mas Ana se traçou, uma sombra de dúvida cruzando seu olhar. E se eu não tiver jeito, mãe? A pergunta pairou no ar, tão pesada quanto um manto escuro. O peso da incerteza começou a se espalhar no ambiente, e
Maria se viu à beira de um novo abismo. Seria mais fácil esconder seus medos, mas agora não havia escolha. Era hora de enfrentar a verdade a dela e a de Ana. Maria teve uma ideia. E se começassem a conversar sobre os momentos bons? Se resgatassem a luz que uma vez iluminou seus corações? Era isso que chamaria a filha de volta. Mas sua mente ainda girava, como um carrossel de perguntas. O que mais poderia ter acontecido? O que Ana esconderia além da dor? E com cada segundo que passava, uma nova dúvida surgia se Ana não se abrisse. Que direção tomaria essa conversa? Determinação e medo se misturavam. Vamos encontrar o caminho juntas, Ana. Você está pronta? A pergunta estava lançada. E assim, a batalha por um novo começo tinha apenas começado. A resposta de Ana poderia mudar tudo. Ana olhou para Maria, seus olhos relutantes buscando um ângulo de abordagem que ela ainda não tinha conseguido encontrar. A pergunta da mãe estava pendurada entre elas, como uma linha tênue que poderia se romper a qualquer momento. O silêncio no quarto parecia puxar a força das palavras para dentro delas. Foi um momento de tensão, onde cada segundo se estendia como um fio delicado prestes a se romper. Mãe, eu não sei o que dizer, Ana finalmente murmurou, a voz embargada. Sentia-se flutuando em uma espiral de emoções que a deixavam vulnerável. Em sua mente, uma tempestade de memórias percorria a escuridão, marcos de sua vida que ela não queria reviver, mas que pareciam tão próximos, tão ardentes. Maria deu um passo à frente, sentindo a nossa conexão maternal se intensificar. Você pode me contar o que tem te pesado? Estou aqui para ouvir. Isso não é só sobre você, Ana. É sobre nós, ela insistiu, desejando que Ana se sentisse seguro o suficiente para deixar as paredes que ergueu ao redor de si mesma caírem. Miguel, percebendo a gravidade do momento, apertou a mão da mãe, como um ato silencioso de afirmação. Ele não entendia completamente o que acontecia, mas sentia a necessidade de estar próximo. O amor dele era a âncora de Maria naquelas águas turbulentas. Às vezes eu penso que estou sozinha nessa, que ninguém consegue entender o que eu sinto, Ana finalmente confessou, as palavras chegando como um sussurro. Sinto como se estivesse me afundando e não consigo me segurar. O coração de Maria apertou ao ouvir isso. Era a linha cruel entre ser mãe e se sentir impotente. Você não está sozinha, Ana. Nunca esteve. Sabe disso, ela respondeu. Você tem Miguel e eu, e vamos sair disso juntas. Não busque no fundo da dor, busque o que te faz feliz, o que te faz sentir viva. Ana abaixou a cabeça, as lágrimas começaram a escorregar pelas suas bochechas. E se eu não conseguir? E se isso não for suficiente? A pergunta escapou em meio à fraqueza, e Maria sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A avó, em um impulso, sentou-se à beira da cama, segurando o rosto da filha entre as mãos. Ana, ouvir essas vozes de medo é normal, mas temos que enfrentar o que está dentro de nós. A vida não é só dor. Ela é feita de momentos bons, de amor e superação. Lembre-se do que já enfrentamos juntas. Ana piscou, lembrando-se dos tempos de luz que foram antes do peso das sombras. No olhar da mãe, havia uma certeza que misturava esperança e determinação. Era esse amor inabalável que Maria tinha enviado quando Ana mais precisava. E se fizermos uma lista? Miguel sugeriu com seu jeito inocente. Uma lista de momentos felizes? A ideia simples, mas poderosa, fez todos os olhares se voltarem para ele. É uma ótima ideia, meu amor. Maria exclamou, sentindo uma onda de gratidão. Vamos resgatar essas memórias. O que você acha, Ana? A filha hesitou, mas o brilho no olhar do filho começava a resgatar pequenas centelhas de vida. Posso tentar, ela disse, como quem dá os primeiros passos na luz novamente. A atmosfera no quarto começou a mudar, pois convites à esperança eram lançados e coletados. Miguel, empolgado, trouxe papel e canetas do lado de fora e começou a escrever tudo o que lembrava. Lembra do nosso passeio na praia? E aquele dia em que fizemos biscoitos juntos, e você queimou um deles? Ana começou a sorrir, conseguindo ver através da névoa, e as memórias começaram a fluir. Cada lembrança parecia um tijolo sendo colocado na construção de um novo caminho. Riam juntos, enquanto Ana se deixava guiar pelas recordações. O ar ficou mais leve, e as risadas começaram a ocupar os espaços que o sofrimento antes preenchia. Mas a dúvida ainda estava presente, um lembrete sutil de que a luta estava longe do fim. E se o que eu sinto ainda voltar? Ana questionou enquanto as lágrimas de felicidade começavam a misturar-se àquelas de tristeza. Daremos um passo de cada vez, Ana. Não tenha medo de reviver a dor, porque estaremos unidas por um amor que não se dissolve. E todas as memórias que
Vamos criar agora vão se tornar novas forças para você, Maria disse, sem saber que uma das mais duras verdades ainda estava por vir, o que realmente a impedia de se libertar. E assim, elas continuaram a compartilhar, abrindo espaço para novas emoções e lembranças. Mas Maria sabia que as respostas que procuravam estavam ainda mais profundas e que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. A pergunta era, até onde cada uma de elas estaria disposta a ir para descobrir a verdade que lhes escapava? A jornada havia apenas começado. E enquanto esse novo capítulo se desenrolava, os medos do futuro ainda pairavam na escuridão, prontos para serem enfrentados, mais uma vez. Ana estava envolta num misto de sentimentos que pareciam dançar em sua mente. O riso de Miguel ainda ecoava em seus ouvidos, mas sua própria mente se agitava como ondas em uma tempestade. Cada lembrança que era resgatada fazia sentir, ao mesmo tempo, um alívio e uma dor profunda. O que começara como um momento de esperança, agora trazia à tona um peso que ela ainda não sabia como carregar. Enquanto Miguel continuava a preencher a folha com suas anotações, Ana viu a faísca de algo familiar e acolhedor se acender. O que mais você lembrou, meu amor? Maria perguntou, observando o filho com um sorriso suave. A felicidade nos olhos de Miguel era um bálsamo, mas Ana sentia que precisava descobrir a verdade que se escondia sob suas inseguranças. Mãe. Ana começou, sua voz quebrando ao tentar encontrar as palavras certas. Tenho medo de que essas memórias que estamos buscando não sejam suficientes. E se tudo o que elas trouxerem for mais tristeza? A vulnerabilidade em sua voz era palpável, e Maria olhou com ternura. Entendo que estava por trás daquela angústia. Não se esqueça, Ana, Maria respondeu, puxando um banco para se sentar ao lado da filha. Cada memória, por mais pesada que pareça, é uma parte de quem você é. Precisamos dessas partes, mesmo as difíceis, para formar um todo. Ninguém é feito apenas de momentos felizes. Ana olhou para a mãe, os olhos cheios de um questionamento profundo. A ideia de que a dor e a alegria coexistiam soava tão estranha, mas ao mesmo tempo, fazia sentido. Havia mais dentro dela recolhas de amor e tristeza que não podiam ser ignoradas. O clima no quarto era de profunda reflexão, e Miguel, vendo a expressão de seus rostos, decidiu que era hora de agir. Vamos fazer, então, uma lista de coisas que ajudarão a Ana a se sentir melhor. Ele declarou com empolgação, pegando uma nova folha de papel. O que te faz feliz, Ana? Vamos começar. Ana forçou um sorriso, mas no fundo, sabia que lhe restava um caminho a percorrer. A música começou. Quando eu ouço músicas que me tocam, eu me sinto livre. Mas arrumar isso na minha cabeça é complicado. Devemos fazer uma lista de músicas. Miguel gritou, como se tivesse revelado a solução do mundo. Maria o acompanhou, entusiasmada, tomando notas, sentindo aquele ar de leveza entre eles. Tudo tinha um gosto de nova oportunidade. Mesmo confirmando os desafios que Ana enfrentava, aquele era um passo na direção certa. Conforme escreviam, sob a luz suave do fim da tarde, mais momentos trouxeram um toque de mágica àqueles instantes. Ana se lembrou das tardes em que dançavam juntas na sala de casa, e isso a fez sorrir de verdade. Eu amava dançar com vocês. As lembranças surgiam, poucas a pouco, como flores brotando após a chuva. Mas, de repente, uma sombra atravessou seu rosto. E se eu não conseguir dançar de novo? E se isso se perder como tantas outras coisas? A insegurança ressoou na sala, preenchendo novamente o ar com peso. Maria, percebendo o desvio, pegou a mão da filha, apertando-a com compaixão. Ana, não existe o não conseguir. O que estamos fazendo aqui é um movimento. Estamos abrindo as portas, para que você sinta a leveza novamente. Cada instante que ressurge ao lado de Miguel e de mim será um impulso. Nós queremos isso. Você quer isso? A pergunta pairou no ar, e Ana sentiu um eco dentro de seu coração. Será que realmente desejava? O receio ainda grudava como sombra, brutal e opressivo. Eu quero, disse, pela primeira vez cheia de convicção. Quero tentar. Um silêncio envolvente tomou conta do ambiente, a intensidade do momento era palpável. O que aconteceria a seguir? Qual seria a forma de Ana realmente experimentar a transformação que tanto almejava, se ainda havia dúvidas profundas dentro dela? Enquanto continuavam a listar e explorar, uma coisa se tornou clara. A estrada à frente era cheia de desafios, mas também de lampejos de esperança. O que até então estava encoberto poderia finalmente surgir à superfície. E Maria sabia que uma nova revelação poderia emergir, desafiando tudo o que pensavam. Quando a verdade se tornasse evidente, seriam elas capazes de lidar com o que estava escondido?
O dia seguinte amanheceu ensolarado, e a luz dourada filtrava-se pelas janelas, iluminando o quarto onde Ana tentava, com todo esforço, transformar dúvidas em certezas. Sua mente permanecia um turbilhão, mas a promessa de um novo começo enchia seu coração de vontade. Música, Ana. Vamos começar pelo que faz seu coração cantar de verdade. Miguel exclamou, quase ao saltar da cama. Ele estava determinado a arrancar sua amiga daquela espiral de insegurança. Ana sorriu, achando graça na animação dele. Enquanto tomavam café, Maria estimulava Ana a compartilhar mais. Me conta, quando você ouviu a música que a fez dançar? O que estava sentindo? Você se lembra? Ana hesitou por um momento, o aroma do café fresco misturando-se às memórias que a envolviam. Era uma música de bossa nova, bem suave. Eu estava com vocês. A gente dançava na sala sim, disse, levantando-se e imitando alguns passos tímidos ao redor da mesa. A mãe e Miguel a observaram, com um misto de amor e esperança. Miguel pegou o celular, com um toque habilidoso, fez uma playlist com as músicas que Ana mencionou. Viu, Ana? Agora temos isso. Vamos dançar juntos, eu e você. Ele estava vibrando, e Ana, mesmo com um nó na garganta, deixou um sorriso escapar. A música começou a tocar. Lentamente, ela se deixou levar. Os primeiros passos eram trêmulos, mas logo a alegria foi tomando conta. Miguel se juntou a ela, dançando como se o mundo ao redor desaparecesse. Maria observava com um sorriso no rosto, o coração aquecido ao ver a filha dar pequenos passos rumo à recuperação. Mas mesmo naquela leveza, Ana sentia o resquício da dúvida. E se eu não conseguir dançar assim de novo? Murmurou, diminuindo os movimentos e afastando-se um pouco. Miguel parou, olhando-a como se um mistério profundo estivesse ali. Ana, a música é sobre o momento, sobre sentir. Não importa se você acha que não consegue. Olhe para nós. A gente se apoia. Essa é a parte mais gostosa. Ela olhou nos olhos dele e viu a verdade. Aquela liberdade de ser ela mesma ainda havia espaço, ainda era possível. Na sequência, Ana se sentou no chão, triste. Maria se aproximou, sentando-se ao seu lado. Você quer falar sobre o que está te prendendo? A voz dela era um convite aberto. Ana balançou a cabeça, sentindo lágrimas quentes brotando. Às vezes, me sinto tão perdida. O que espero do futuro? O que se esconde atrás dessas memórias? O que vou fazer se tudo se perder de novo? A vulnerabilidade dela era pura, e Maria, quase sem palavras, apenas segurou a mão da filha, como quem oferece um porto seguro. Você vai descobrir, Ana. Essas lembranças não são o fim. Elas são o começo de algo novo. Talvez, juntas, possamos entender o que está escondido e aí você vai encontrar o seu lugar novamente. Enquanto falavam, o celular de Miguel vibrou repentinamente. Ele olhou e sorriu. Olha, encontrei uma música que me lembra de você, Ana. Ele colocou a canção para tocar e uma melodia suave envolveu o ambiente. A forma como os acordes se cruzavam, começando lentamente e depois crescendo, parecia traduzir a própria jornada de Ana. Ali, naquele pequeno apartamento, risos começaram a ecoar novamente, e Ana se deixou levar pela música. Mas no fundo, uma pergunta inquietava sua mente. O que viria depois? Uma nova rotina aguardava no horizonte, mas a sombra do passado ainda seguia. Quando cada nova etapa começasse a se revelar, seriam todos fortes o suficiente para encarar as verdades que podiam vir à tona, revelando não apenas o que foi perdido, mas também o que ainda poderia ser encontrado? Maria olhava pela janela do hospital, as luzes da cidade brilhando como estrelas em um céu escuro. O dia tinha sido longo e repleto de emoções, mas agora, a sensação de esperança começava a tomar conta de seu coração. Ana havia dado os primeiros passos em sua jornada de volta à vida, e isso era tudo que importava. Depois de uma noite em claro, Maria finalmente viu Ana acordar com um semblante mais sereno. A luz do sol filtrava através das cortinas, aquecendo o ambiente e trazendo uma sensação de renovação. Miguel estava ao lado da mãe, e Maria sentia que a presença do neto era um bálsamo. Oi, mamãe! A voz doce de Miguel soou, fazendo o coração de Ana derreter com a pureza daquela saudação. Aquela manhã, Ana teve coragem. Uma coragem que vinha do amor que a cercava. Bom dia, meu amor. O que vocês estão fazendo aqui tão cedo? Ana sorriu, embora as sombras ainda dançassem em seus olhos. Vim aqui te dar flores, exclamou Miguel, segurando um pequeno vaso de plantas que tinham sido trazidas do quintal de Maria. As flores que plantamos, mamãe. Elas representam que você pode ficar bem.
O coração de Ana pulsou com calor que a fez sentir que havia um caminho à sua frente. Maria se aproximou e sentou-se na beira da cama, olhando profundamente nos olhos da filha. Estamos com você, filha. Todos os dias, vamos te lembrar que não está sozinha nesta caminhada. E estamos prontos para enfrentar o que vier. Juntas. Ana respirou fundo, a mistura de amor e dor fazendo-a se sentir vulnerável, mas também forte. Mãe, eu não sei como vou sair disso, confessou, a fraqueza escorrendo por suas palavras. É normal ter medo, Ana. Mas precisamos enfrentar isso. Vamos juntos. Miguel e eu estamos aqui por você, assegurou Maria, enquanto Miguel acenava, em concordância, como um verdadeiro soldado ao lado da mãe. Após uma conversa longa e esperançosa, Maria percebeu que uma nova fase estava prestes a começar. Elas precisavam resgatar as memórias, mas agora também sabiam que era hora de confrontar as sombras. Larissa, a amiga de Ana, poderia oferecer respostas e, possivelmente, ajudar a entender o que havia levado Ana àquelas profundezas. Vamos convidar sua amiga para falar. Podemos enfrentar isso juntas. Acredito que ela pode te ajudar a entender o que aconteceu, Maria sugeriu, observando Ana sentir. Os dias seguintes foram marcados por recordações compartilhadas e momentos de luz. Maria e Miguel se tornaram os pilares de Ana, e lentamente, ela começou a deixar-se vulnerável novamente, abrindo espaço para que a música entrasse em sua vida e dançasse através de sua alma. Certa manhã, Maria decidiu que era hora de visitar Larissa. Preciso entender o que se passou e, se for para ajudar a Ana, isso é o que devo fazer, afirmou. Miguel, ansioso, pediu para acompanhar. Ele queria ver a mamãe cada vez mais forte, e acreditava que reunir forças era o melhor caminho. Ao chegarem à casa de Larissa, a tensão era palpável. Maria respirou fundo, segurou a mão de Miguel e tocou a campainha. Quando Larissa abriu a porta, seu sorriso era um misto de nervosismo e alívio ao vê-las. Oi, Maria. Oi, Miguel. Que bom vê-los. O que traz vocês aqui? Perguntou Larissa, com um tom de preocupação no olhar. Precisamos conversar sobre Ana, respondeu Maria, ainda sentindo um nó na garganta. Sentaram-se na sala, e logo Larissa começou a explicar. Eu estava com a Ana na noite do acidente. Ela estava tão sobrecarregada, tinha muitos segredos que guardava. Não sabia como lidar com a pressão. Sentia que ninguém a entenderia. As palavras de Larissa cortavam as defesas de Maria, revelando a fragilidade que a filha carregava. Mas por que não me disse? O que mais eu não sei? Maria questionou, sentindo uma onda de emoção. Larissa hesitou, buscando as palavras. Porque a Ana queria ser forte, ela queria que você e Miguel a vissem assim. Mas, na verdade, estava lutando em silêncio. A pressão, a solidão, tudo isso a esmagava. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. A dor de perceber que tinha estado alheia ao sofrimento de sua filha era esmagadora. Mas isso não é tudo. O que mais? Mais perguntas surgiam, e Larissa, percebendo a gravidade da situação, continuou. Ela falava de se sentir isolada, sem saída, como se não tivesse ninguém a quem recorrer, e isso levou a um lugar sombrio. A parte mais importante que você deve entender, Maria, é que não é culpa sua. Ana carregava seus próprios demônios, Larissa finalizou, um olhar compreensivo se firmando em seu rosto. Maria enxugou as lágrimas. Ela compreendia que precisavam se unir ainda mais como família. Obrigada, Larissa. Isso nos ajuda a entender um pouco mais sobre o que precisamos fazer. Eu quero apoiar ela, ela precisa saber que não está sozinha. Quando voltaram para casa, Maria estava mais decidida do que nunca. Vamos provar a Ana que o amor é muito mais forte do que qualquer sombra que ela carregue, ela declarou. As semanas seguintes foram intensas, repletas de conversas, danças e muitos momentos de alegria. A verdade começou a emergir, e Ana começou a ver que poderia ser forte. Com cada memória recuperada e cada risada compartilhada, as flores do quintal floresceram com mais cor, refletindo a nova esperança e amor que crescia entre elas. Certa manhã ensolarada, Maria, Ana e Miguel estavam juntos no quintal, rindo e cuidando das plantas. Miguel, com seu sorriso radiante, sugeriu que fizessem um novo jardim. Vamos fazer um jardim das lembranças felizes, onde todas as flores representam algo bom que vivemos. Assim, nunca vamos esquecer. Daquele dia em diante, o quintal se tornou não apenas um espaço de cura, mas também um símbolo do amor que as unia, mostrando que as flores mais belas brotam em meio às tempestades. Elas encontraram força na vulnerabilidade, e juntas aprenderam que, apesar das dores, as memórias e o amor poderiam sempre florescer. E ao olharem para o horizonte, Maria, Ana e Miguel souberam que a jornada ainda teria desafios pela frente,
mas estavam prontas para enfrentá-los juntas, como uma verdadeira família. O sol brilhava e, pela primeira vez em muito tempo, todos sorriam com plenitude. E se você chegou até aqui, não esqueça, inscrever-se imediatamente no canal. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora é fundamental para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Comente suas reações e teorias sobre essa transformação. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão e se inspirar. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.